Cara, bora lá dar prosseguimento agora, que a gente vai estar tratando agora de movimento uniforme. Hum, movimento uniforme. Agora a gente entra na nossa aula de verdade, tá bom? E movimento uniforme não é uma aula muito difícil não, tá bom? Movimento uniforme é até bem tranquilo. O que eu quero de você com relação ao movimento uniforme? Eu quero que você entenda que no movimento uniforme é o movimento que a gente usa a tal da velocidade média, que eu apresentei para vocês. E na velocidade média, aqui basicamente a gente vai ter, por exemplo, por que a gente usa a velocidade média? Será que alguém consegue pensar do porquê que a gente usa a velocidade média aqui? Bom, basicamente, o movimento uniforme, ele é uniforme no quê? Ele é uniforme na velocidade. Então, a gente usa a velocidade, mas eu não lembro, eu acho que eu não falei com vocês em relação à velocidade, porque o que nos interessa mesmo a nível de ensino médio, geralmente é a velocidade média. Mas existe um outro tipo de velocidade, que é a tal da velocidade instantânea, que é quando você tende o tempo a ir a zero. Como assim entender o tempo aí a zero? Instantânea por quê? É a velocidade que o carro ele está marcando ali naquele instante. Como a gente não pode dividir por zero, a gente tende o tempo a ficar o mais perto do zero. Então, sei lá, você pega quanto que o carro andou em 0,0001 segundo e divide. Sei lá, o carro andou tipo 2,3 centímetros em 0,0001 segundo. Se você pegar esse daqui e dividir, você vai ter a velocidade ali instantânea, naquele instante, tá bom? Ainda assim não é a velocidade do carro real, porque olha só, aqui é um intervalo de tempo ainda. Não é o zero ali, o tempo não é o zero. O tempo ele se aproxima demais a zero. E aí a gente vai ter que mexer com as relações de derivação, noções de limite, que são noções mais de ensino superior, tá bom? Mas enfim, o que a gente tem é o seguinte, no movimento uniforme, a velocidade do movimento uniforme, ela é uma velocidade uniforme. Por isso que o nome do movimento é uniforme. E velocidade uniforme é sinônimo de constante. Até deixei aqui para você, ó, velocidade constante em toda a trajetória. Então, velocidade constante em toda a trajetória, eu não sei se você vai se lembrar, porque a gente acabou de falar de velocidade média, mas a velocidade média, lembra que eu falei para você que a velocidade média, ela não reflete toda a velocidade de cada ponto da trajetória. O cara poderia ter feito 2 horas com 20 metros por segundo, ter feito 3 horas com 10 metros por segundo, ter feito não sei quantas horas, mas no final das contas, ele teve que andar, sei lá, 20 quilômetros em 1 hora. Em 2 horas, perdão. Teve que andar 20 quilômetros em 2 horas. E aí, quanto que foi a velocidade dele no final das contas, né? Basicamente, no geralzão, assim, porque a gente não consegue ter um olhar tão específico, a gente tem que ter um olhar geralzão. Então, no final das contas, ele teve que fazer 20 quilômetros em 2 horas, ele teve uma velocidade média de 10 quilômetros por hora. Você pega 20 quilômetros, divide por 2, você vai chegar em 10 quilômetros por hora. Show de bola? Então, a velocidade dele. Então, quando a gente calcula a velocidade média, a gente está calculando uma velocidade de valor constante. É como se a gente pegasse a velocidade e falasse que a velocidade dele foi constante ao longo de toda a trajetória. Por isso que a gente usa a velocidade média. Fechou? E aí, movimento uniforme, tem outra forma de a gente pensar no movimento uniforme, é o seguinte. A gente percorre, é basicamente o seguinte, uma frase bonitinha, ó. É percorrer delta S iguais, intervalos de espaços iguais, em delta T iguais, intervalos de tempos iguais. Então, movimento uniforme é você percorrer intervalos de espaços iguais em tempos iguais. O que isso quer dizer? Sempre que o carro ele variar a posição dele em 10 metros, ele vai variar o tempo dele em 1 segundo. Como assim, Lucas? Se eu te dou um carro que está a velocidade aqui, ó, de 10 metros por segundo. Então esse carrinho aqui ele está a 10 metros por segundo. Se a velocidade dele variar 1 segundo, ele vai ter andado 10 metros. Se ele ter andado mais 10 metros, a velocidade ele vai ter passado 1 segundo. Se, se tiver passado 1 segundo, ele vai ter andado 10 metros. Beleza? Entendeu? Ah, junta tudo isso daqui, cara. Bom, juntando tudo isso daqui, a gente pode afirmar também que é o seguinte. Bom, ele consegue andar 30 metros se eu juntar os segundos aqui também, em 3 segundos. Então, se passar 3 segundos, ele vai ter andado 30 metros. Se passar 30 metros, se ele andar 30 metros, vai ter passado-se 3 segundos. Então, basicamente, essa questão da velocidade ser constante, essa frase que eu coloquei para você, de percorrer intervalos de tempos iguais, de percorrer distâncias iguais, intervalos de tempos iguais, é basicamente isso. É você sempre, por exemplo, sempre que eu andar 30 metros, eu vou ter dado 33 segundos. E isso em todo o movimento. Sempre.
qualquer parte, seja no início ou no final do movimento, se o cara andar, por exemplo, sei lá, se o cara tiver uma velocidade de 10 metros por segundo, sempre que ele andar 10 metros, ele vai ter gastado 1 segundo. Sempre que ele gastar 1 segundo, ele vai ter andado 10 metros, tá bom? E aí, a gente pode definir uma função para esse tipo de movimento, né? Porque, basicamente, repara, a função em que a posição dele varia em função do tempo, beleza? Lembra que eu falei para vocês aqui agora, na aula de velocidade média, que existe uma taxa de variação, que ela está relacionada, a velocidade lá é a taxa de variação, então a velocidade é a nossa taxa de variação, que está relacionando o espaço e o tempo. Então, olha só como é que é importante a gente ter visto as outras aulas, né? Então, a velocidade ela é uma taxa de variação que relaciona tanto o espaço quanto o tempo. E essa velocidade, basicamente, ela está, de alguma forma, por exemplo, a posição que o corpo está depende do tempo. Beleza? Só que, para a gente descobrir a posição que ele está no final da trajetória, no final do movimento, a gente tem que descobrir, bom, ele parte da onde? Bom, então a gente tem que ter um espaço inicial, S0. E somar isso a quanto que ele andou. Mas como é que a gente passa para descobrir quanto que ele andou? Bom, é só a gente pegar a taxa de variação, que me diz, por exemplo, quantos metros ele faz em cada segundo, ou seja, a famosa velocidade, e multiplicar pelo tempo. Então, basicamente, então, aqui no caso seria a variação do tempo, tá bom? Mas é sempre a gente... Por que seria a variação do tempo? Por que eu coloquei o tempo ao invés da variação do tempo? Porque a variação do tempo é o tempo que ele gasta em movimento menos o tempo que ele começou, que é o T0. Só que o T0 geralmente é zero. Exceto em casos que, por exemplo, sei lá, vamos supor o seguinte. Eu vou iniciar o cronômetro aqui e fulaninho vai começar a correr. Beleza, então o tempo inicial para esse cara aqui é zero, que começou a correr agora. E eu vou prender esse outro cara aqui. Então fulaninho começou a correr aqui e eu prendi um cara aqui. Só que, para esse cara que está preso aqui, o tempo dele que já está correndo. Então aqui o tempo inicial dele aqui, quando ele começar o movimento, sei lá, depois que passar 10 segundos, esse carinha aqui ele vai poder se movimentar. Então o tempo inicial dele de movimento não é zero. O tempo inicial dele de movimento é 10 segundos. O tempo final dele de movimento vai ser, sei lá, não sei qual, mas vai ser outro tempo ali, entendeu? Show de bola? Então é isso. Beleza? É isso. Outra forma da gente deduzir essa fórmula é o seguinte. Velocidade média é o quê? Variação do espaço sobre variação do tempo. Olha só, passa o ΔT para lá multiplicando, vai ficar V vezes ΔT é igual a variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial, passa o espaço inicial para lá, show de bola. Espaço final, então, é igual ao espaço inicial mais Z vezes T. E por que tem que ter o espaço final aqui, o espaço inicial, perdão? Porque basicamente a gente está descobrindo o espaço final, a posição final do camarada. Se eu souber só quanto que ele andou, eu não tenho como saber qual que é a posição final do camarada. Então eu preciso saber de onde é que ele partiu. Se eu te dizer o seguinte, bom, fulano de tal andou 2 quilômetros. Você consegue ter uma noção de onde é que ele parou? Não. Por quê? Porque você não sabe de onde é que ele começou. Eu posso andar 2 quilômetros para direita, para esquerda, para frente, para trás. Eu posso andar 2 quilômetros. Por exemplo, eu posso estar aqui, ó, no quilômetro 10. Eu posso estar aqui no quilômetro 12 da rodovia e andar 2 quilômetros para frente. Bom, eu consigo determinar qual que é o espaço final só falando que ele andou 2 quilômetros para frente? Não. Agora, se eu falar, por exemplo, fulaninho partiu do espaço inicial de 10 quilômetros e andou 2 quilômetros. Bom, beleza, agora sim. Então, se ele estava no 10 e andou 12, agora a posição final dele é 12. A posição final dele não é o tanto que ele anda, é o tanto que ele anda somado ao tanto de onde ele já estava. Beleza? É isso, show de bola? E aí agora a gente vai pensar no seguinte. Bom, o que a gente tem? O que eu quero de você é o seguinte. Basicamente é um treino, é um treinamento, é um esqueminha que eu vou ler aqui pra gente poder treinar. Por quê? O que eu falei pra vocês? Aqui, inclusive, perdão aqui, isso aqui não é 1, é 0. Aqui é o tempo 0, né? Obviamente, não é tempo 1. Olha só o que eu vou falar pra vocês. O que eu falei pra vocês? Percorrer intervalos de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então, de 10 para 25, eu vou falar que esse cara aqui ele está em movimento uniforme. Se eu falo que ele está em movimento uniforme, essa tabelinha aqui, basicamente eu estou falando o seguinte, ele vai percorrer em intervalos de tempos iguais, ele vai percorrer intervalos de espaços iguais. Então aqui, ó, em 3 segundos, variou 3 segundos. Então ele vai andar quantos metros? Ele andou 15 metros.
Se variar mais 3 segundos, ele vai ter que andar mais 15 metros. Então aqui, ó, variou mais 3 segundos. Então, né, foi de 3 para 6. Então ele teve que andar mais 15 metros. Então saiu de 10 para 25, de 25 para 40, né? Aqui vai dar 40, mais ou menos. É 40? Não, não é 40 não, mas gente, pelo amor de Deus. Cara, é 40 sim. 40 metros. Show de bola? Esse 65 aqui tá errado, não é 65. Tá, por quê? Porque não é 65, é 55. Então esse daqui também vai estar errado, né? Pelo amor de Deus. E aqui vai ser 15. Eu vou botar 15 aqui, mas. Porra, velho. Porra, velho. Porra. Não é 95, não, tá? É 85. Então não é 95, aqui é 85. Calculei errado, perdão. Tá? Então aqui repara. Olha só de novo. Ele saiu de 25 para 40, andou 15 metros. Então aqui ele percorreu 3 segundos. Percorreu agora mais de 40 para 55, ele andou mais 15 metros. Se ele andou mais 15 metros, aqui vai ter andado mais 3 segundos. Então aqui foi de 6 para 9. Bom, agora ele vai de 9 para 12. De 9 para 12 ele vai ter 3 segundos a mais. Então aqui vai andar mais 15 metros. Então aqui ele vai para 70 metros. Show de bola? Bom, agora aqui ele vai de 70 para 85, mais 15 metros. Como ele vai andar a mesma distância em mesmo tempo, aqui vai para 15 segundos. O que eu quis fazer com você? Essa tabelinha aqui. Basicamente é o seguinte. É para você ter uma noção, basicamente, de que, mais visual, de que a cada vez que ele percorre distâncias iguais, seja aqui ó, no início do movimento ou seja no final do movimento, ele vai ter deslocado intervalos de tempos iguais, tá bom? É isso que eu quis fazer com você, esse treinamento. E lembrando também, é um tópico que a gente vai estar tratando aqui mais na frente, mas uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que a velocidade ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso tem muito a ver com a referencial que você adota, tá bom? Se o carro tiver, por exemplo, se a trajetória crescer para a direita e o carro estiver indo para a esquerda, o carro tem velocidade negativa. Show de bola? E aí esse movimento vai ser chamado de retrógrado, tá bom? Mas tudo bem, isso é um ponto que a gente vai tocar daqui a pouco, beleza? Bom, o que eu quero falar com você agora é o seguinte, questão de deslocamento x de distância percorrida. O que é a diferença de deslocamento e distância percorrida? Basicamente, deslocamento, o melhor exemplo que eu tenho para dar para você é o exemplo de uma trajetória circular. Vou pegar também aqui uma trajetória que é essa aqui, ó, uma trajetória assim. O que seria o deslocamento dessa pessoa? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a figura A e a figura B. O deslocamento da pessoa que sai daqui e vai até aqui é qual? É uma linha reta que une o ponto final ao ponto inicial. Então seria esse daqui o deslocamento da pessoa, né? Deslocamento. Isso aqui é muito importante para a cinemática vetorial, beleza? Tá, mas qual que seria a distância percorrida pela pessoa? Aí a distância percorrida é o de vermelho, pô. É tudo que ela teve que andar para sair de um ponto até o outro. Então teve que andar isso tudo aqui. O deslocamento é só uma linha reta, né? Entre o ponto que ela começa até o ponto que ela termina. E a distância percorrida é toda a trajetória dela, beleza? Bom, e agora aqui. Bom, qual que é a distância percorrida para uma pessoa que saiu daqui e voltou para aqui? Ou seja, saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Qual que seria a distância percorrida? É isso daqui, ó. Então a distância percorrida da pessoa é o comprimento da circunferência. Ela deu uma volta completa na circunferência. Agora, qual que é o deslocamento total? Ela saiu daqui e voltou para cá. Ou seja, eu não. Então, o ponto, basicamente, é como se fosse o seguinte: eu tenho aqui o plano cartesiano, o ponto de início e o ponto de chegada. Repara. Opa, perdão. Y, X. Repara que esse ponto ele é o mesmo ponto. O ponto de início contra o ponto de parte. O ponto de início contra o ponto de chegada é o mesmo ponto. Ou seja, o deslocamento da pessoa, quando a gente vai conseguir. O ponto ele coincide, quando os pontos são coincidentes, não dá para formar uma reta. Tá bom? Então, se não dá para formar uma reta, numa trajetória circular, quando a pessoa ela faz uma volta, ela tem um deslocamento de zero. O deslocamento é zero numa volta completa, tá bom? Porque ela volta para o mesmo ponto de onde ela saiu, beleza? Agora, bom, agora é o seguinte, essa questão aqui, eu quero de vocês a seguinte noção.
Bom, se você quiser, você pode muito bem tentar resolver sozinho e depois a gente vai resolver aqui junto. Mas se você também quiser, você pode ver eu resolver umas duas, três questões primeiro e depois tentar fazer com você sozinho. Por quê? Porque esse tipo de questão aqui, cada questão é um modelo diferente. Não é tipo, eu vou fazer a primeiro com vocês e as outras basicamente vai ser mais ou menos o mesmo esquema ou alguma coisa assim. Não. Basicamente são questões diferentes que a gente vai estar treinando mais ou menos essa noção, esse conceito de movimento uniforme. Se você quiser tentar fazer sozinho, pode tentar. Se não, vem comigo aqui que eu desenrolo contigo, tá bom? Então bora lá. Ó, questão 1 aqui, ó. Exemplo. Dada a função horária, S é igual a 20 mais 4t. Beleza. Ai, papai, não vai dar pra falar isso daqui agora. Vamos fazer o seguinte, ó. Essas questões aqui, ó, perdão, que eu preciso de você, eu preciso que você tenha noção disso daqui. Classificar o movimento uniforme primeiro. Então, antes da gente voltar para as questões, vamos classificar primeiro o uniforme. Se é uniforme ou... Vamos classificar primeiro o movimento uniforme, tá bom? E a gente pode classificar ele com relação à direção que a velocidade aponta. Repare que a velocidade ela tem uma direção. Se eu falar para você que o carro está se movendo a 10 km por hora, eu consigo ter uma noção básica de como é que o carro está se movendo? Não. Por quê? Porque eu não sei se ele está indo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Entendeu? Agora, se eu falar que o carro está 10 km por hora na direção horizontal para a direita, bom, beleza, agora eu sei para onde é que o carro está indo, né, basicamente. Tá? E aí, que a gente tem? A relação da gente adotar um sinal para velocidade é o seguinte. Antes da gente adotar um sinal para velocidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar um sentido para a trajetória, um sentido para o movimento. Então, a seta que eu fiz aqui, basicamente, não é uma seta para velocidade. Essa seta que eu estou fazendo aqui é uma seta pro sentido do movimento. Show de bola? Beleza? Então, eu vou dizer que sempre que o sentido do movimento, ele é para onde está crescendo as posições. Então, sei lá, aqui é o quilômetro 0 da rodovia, quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4. Aí vai crescendo. Então a reta é para cá. Então a seta, ela cresce para cá. Todos os valores que tiverem apontando aqui, ó, contra essa seta, todos os valores que estiverem para cá, vão ser valores então que eu vou adotar o sinal negativo. Os valores e as setas que apontarem para o mesmo sentido da trajetória, né, vão ter os valores positivos, tá bom? Então, mesmo sentido da trajetória positivo, sentido contrário da trajetória negativo. Show de bola? Tá. E aí, acontece. Primeiro a gente dá o nosso referencial, que é o referencial baseado no sentido da trajetória. Beleza? Então vamos supor aqui que o carrinho ele tá andando para cá. Que a trajetória é para cá. Bom, e aí eu tenho um carrinho aqui. Se a velocidade desse carrinho estiver para cá, é a velocidade positiva, né, porque está indo no mesmo sentido do movimento, e essa velocidade positiva, a gente chama ela de progressivo, é um movimento progressivo. Agora, se o carrinho estiver indo para trás, perdão, a velocidade do carrinho estiver indo para trás, basicamente é a velocidade negativa, beleza? E aí a gente chama de retrógrado, tá bom? Então, sei lá, Lucas, mas como é que faz para adotar esse sentido de movimento? É como eu falei, o sentido do movimento é para onde os valores vão crescendo. Por exemplo, sei lá, aqui é o 0 km, aqui é 1 km, aqui é o 2 km, aqui é o 3 km. Então, para cá que tá crescendo os valores, não é? Não é para cá que tá crescendo os valores? É, então para cá que é o sentido do movimento. Beleza? É isso. Tá bom? Agora sim a gente pode fazer as questões. Bom, é dada uma função horária, que é essa daqui, e isso a gente repara que é o seguinte. É uma função horária que t está em horas, s está em quilômetros, tá bom? Então a velocidade provavelmente vai estar em quilômetros por hora. Show de bola. E a gente tem o seguinte, né? É uma função do espaço e uma função do tempo. Não tem, é uma função afim também, então isso indica que é um movimento uniforme, tá? E os espaços S são medidos na trajetória a partir de um marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Determine, tá? O espaço inicial e a velocidade escalar. Qual que é o espaço inicial aqui? É só a gente lembrar como é que é a cara da função horária no movimento uniforme. S igual a S0 mais V vezes T. Então, o S ele é o termo independente, aqui no caso é o 20, né? Não está multiplicando nem nada. Então, o S0 aqui a gente vai chamar de 20 metros, beleza? E a velocidade é a taxa de variação. É quem multiplica a variável.
tá bom? Porque a variável, ela varia conforme a taxa de variação. Por isso que taxa de variação recebe o nome de taxa de variação, né? Meu Deus do céu. Beleza, então, velocidade então é quem? É o 4, que está multiplicando t. Então, 4 metros, opa, perdão, tudo quilômetros, e aqui 4 quilômetros por hora. Show de bola? O tipo de movimento, ele é progressivo ou ele é retrógrado? Bom, para a gente saber isso, a gente tem que olhar para o sinal da velocidade. O movimento progressivo, o sinal da velocidade é positivo. Retrógrado, a velocidade ela é negativa. A velocidade aqui, ela é positiva. Então, ele é um movimento progressivo. Pois velocidade maior do que zero, ou seja, velocidade positiva, tá bom? Qual que é o espaço do móvel, qual que é a posição do móvel quando o tempo for 2 horas? Bom, basicamente é o seguinte. Olha, eu não vou usar a fórmula não. Vou fazer primeiro sem usar a fórmula, só usando o nosso conhecimento. Bom, o carro ele tem uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Ou seja, ele faz 4 quilômetros para cada hora. Ou seja, se ele vai andar 2 horas, basicamente ele vai estar andando daqui. Ele vai percorrer 8 quilômetros em 2 horas. Só que ele percorre 8 quilômetros. Isso não me dá um espaço final, isso me dá quanto que ele anda. Ele anda a partir de onde? Ele anda a partir do espaço inicial, que é 20 quilômetros. Então ele anda a partir do quilômetro 20, ele anda 8 quilômetros. Então o espaço final dele é 20 mais 8, que é dar 28 quilômetros. Usando a fórmula agora, obviamente, que fica muito mais fácil, né? Espaço final é igual a espaço inicial, que é 20, mais velocidade, que é 4, vezes o tempo. Tá bom? O tempo aqui vai ser 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 20, 28. Chegamos na mesma resposta, mas agora a gente não usou não usou um raciocínio, né? Não usou ali um conhecimento mais aplicado, tá bom? Bom, o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Eita. Eu acho que aqui eu fiz uma coisinha errada aqui, mas acho que dá pra gente pensar o seguinte. Para a letra E e para a letra D, perdão, para a letra D e letra E, o que acontece? Basicamente a resposta vai ser o seguinte. Não há um instante em que o móvel vai passar pelo espaço igual a 8 quilômetros. Tá bom? Não há nenhum instante em que o móvel também vai passar no marco zero. Beleza? Não há. Não existe. Por que que não existe? Porque ele está partindo do espaço inicial 20 e ele está indo para frente. Ele está no movimento progressivo. Beleza? Então a velocidade dele não é negativa. Se ele tivesse uma velocidade negativa, aí sim ele poderia passar de novo. Por quê? Se ele está no quilômetro 20, aqui é o quilômetro 0, aqui é o quilômetro 8, perdão, aqui é o quilômetro 0, 8, quilômetro 20. Ele está indo só para cá. Então, em nenhum momento ele vai voltar para trás. Então, ele não volta para quilômetro 8, não volta para quilômetro 0. Então, em nenhum momento ele passa para cá, nem passa para cá. O que, que a gente vai fazer, então? Na verdade, a gente vai adotar que a velocidade dele, então, agora, para a gente conseguir tentar, pelo menos, fazer essa questão de treinar melhor aí, ó, que a velocidade dele é menos 4, então. Menos 4 km por hora. Beleza? Então, então, essa aqui vai ser a função horária. Menos 4t, que a gente vai estar adotando para essas duas questões aqui, para a gente conseguir resolver e achar um valor numérico e treinar melhor também, né? Para duas questões a gente vai estar adotando um movimento em que a velocidade dele é negativa e ele parte do quilômetro 20. Tá. Qual instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 km? Então qual que é o tempo em que ele vai estar quando a posição dele for 8 km? Porque a gente poderia pensar o seguinte, ele está no 20 e quer chegar no 8. Para ele sair do 20 e chegar no 8, ele tem que variar 12 km. Para ele variar 12 km aqui, ele está variando uma taxa de 4 km para cada hora. Se ele variar uma taxa de 4 km por hora, ele vai em 3 horas variar 12 km. Então, em 3 horas, ele varia esses 12 km. Fazendo aqui, usando a fórmula, a gente tem o seguinte. S é o espaço final, 8 igual a 20 menos 4t. Passa lá, vai ficar 20 menos 8 vai dar menos 12. Perdão, 8 menos 20 dá menos 12. É igual a menos 12 igual a 4t. Sinal aqui. Então, t então é igual a 3 horas. Chegamos no mesmo resultado. Show de bola? O instante em que um móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, basicamente, é o seguinte. É o S igual a zero. O espaço final é igual a zero. Para ele chegar no espaço final igual a zero, ele tem que fazer o seguinte.
ele está no espaço igual a 20, ele tem que andar 20 quilômetros usando uma taxa de 4 quilômetros para cada hora. Então ele decresce o espaço dele 4 quilômetros a cada hora. Ou seja, para ele chegar no espaço de 20, ele tem que fazer o quê? Se é 4 quilômetros para cada uma hora, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que gastar 5 horas, tá bom? Usando aqui a fórmula, é o seguinte, o S é igual a 0,20 menos 4T. Passo 20 para lá, vai ficar menos 20, é igual a menos 4T. Multiplico os dois lados por menos 1, para ficar tudo positivo. Dá para dividir aqui por 4, vai ficar tempo é igual a 5 horas. Show de bola? É basicamente isso, tá bom? Na próxima aula agora a gente vai estar tratando aqui de gráficos, né? O gráfico da posição pelo tempo, velocidade relativa e por final, para a gente finalizar, a gente vai resolver algumas questões clássicas que a gente vai estar tratando aqui de dois tipos de questões que aparecem muito em provas que você tem que saber, que não dá para ir para a prova sem saber. Show de bola? É isso que eu tinha para hoje. Vejo você na próxima questão e... Questão não, perdão. Vejo você na próxima aula. E é isso.